Se eu já posso chamar a participação do Pacelli, se ele já está com a gente. Sim ou não? Acho que sim. Sim? Bom, deixa eu explicar quem é o Pacelli. Pacelli Luquevaux, ele é um brasileiro do Recife também, como o professor Bruno Campelo. Eu conheci o Pacelli há alguns anos, como uma das vezes em que eu estive em Berlim. Ele é um economista formado lá em Berlim, está há muitos anos em Berlim. E ele é muito inteligente, muito curioso. Aliás, eu recomendo @agendaberlim no Instagram, a conta dele. Quando você for a Berlim, faça contato com o Pacelli pelo Instagram dele e faça uma visita a Berlim com ele, porque é uma aula de história. E o Pacelli, que aliás está com Covid, estava a caminho do Brasil, foi fazer o teste para mostrar que estava negativo e vir para o Brasil e deu positivo, está em casa. Mas o Pacelli é muito curioso e está estudando tudo o que está acontecendo na Alemanha. Pacelli, um prazer falar com você. Eu quero saber, afinal de contas, a gente está focando mais hoje aqui em lockdown, mas você pode falar um pouquinho de vacina também. Qual é a situação da Alemanha, Pacelli? Boa tarde para você e obrigado pela participação. Obrigado, Lacombe. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Então, a crítica que se faz aqui ao governo é que o alvo do governo no momento é baixar a incidência que está acontecendo aqui na Alemanha para 50 por 100 mil habitantes. O problema é que por vários meses a incidência chegou a ficar abaixo disso, inclusive em outubro, e para poder conseguir fazer o tracking, o rastreamento de quem está pegando de quem, para poder conseguir controlar isso aí. Isso não está podendo ser feito. Só que está com retorno aqui. O retorno aqui no fone. Tirar o retorno do Pacelli, senão atrapalha realmente, fica difícil de raciocinar. Isso. Pronto, acho que agora está ok. Bom, então essa incidência, ela é impossível de se chegar. Você tem países como a Suíça, por exemplo, chegaram a ter a incidência de cerca de 400 por 100 mil habitantes e que não esgotou o sistema de saúde, E o sistema de saúde daqui da Alemanha, em termos de número de UTI por 100 mil habitantes, é o melhor do mundo, Então a preocupação não é essa. A questão do lockdown aqui, que é o programa de hoje, é interessante que o lockdown mais rígido da Alemanha está sendo feito agora, inclusive as escolas, os jardins de infância, eles todos estão fechados, e mesmo assim você não consegue ver uma queda da curva de mortes. Você consegue sim ver um pouquinho, uma leve, muito leve tendência de queda do número de incidências, só que o problema daqui da Alemanha não é o número de incidências, sim o número de mortes, é claro, esse é o problema geral. Então, a crítica que se faz é que o governo está gastando muita energia para fazer o lockdown geral, fechando absolutamente tudo que tem aqui no país, a não ser coisas de bens de necessidade imediata, Então, as pessoas mais jovens, que não correm risco praticamente de morrerem, de terem problemas sérios de Covid, elas não estão podendo trabalhar, enquanto que os mais velhos, que já não, as pessoas que estão morrendo aqui na Alemanha, os mais velhos, que não usufruem desses serviços que estão fechados, eles continuam morrendo. Então a Alemanha juntou muito trabalho, fez muita energia. O governo da Alemanha gastou uma quantidade de energia gigantesca para fechar o país, enquanto que os asilos de idosos, que é onde as pessoas estão morrendo de fato, eles estão tendo taxa de mortalidade muito alta. Você tem o estado de Hessen, por exemplo, aqui na Alemanha, que tem cerca de 86% das pessoas que morreram de Covid nesse estado foram pessoas de dentro dos asilos. Você tem um caso bem sucedido aqui na Alemanha, que é a cidade de Tübingen. O prefeito da cidade de Tübingen, ele fez o possível, de acordo com o poder dele, para não fechar as coisas da cidade. Claro que ele não tem o poder total para isso, E ele conseguiu manter o número de contágio, o número de morte dentro dos asilos no nível muito baixo, porque desde o começo a preocupação dele foi fazer o lockdown chamado lockdown vertical. Então ele criou uma barreira dentro dos asilos aqui, na cidade de Tübingen, para que os velhinhos nos asilos não pegassem a doença, enquanto que o resto da população pudesse trabalhar, gerar recursos, inclusive, para no futuro esses recursos serem usados no sistema de saúde. É exatamente aquilo que vocês estavam falando no começo do programa, A economia não pode ser dissociada da saúde. Então, o recurso que está deixando de ser produzido agora, a riqueza que deixa de ser produzida agora, ela vai ter consequência no futuro. Quem quer fazer pergunta ao Pacelli? Temos 2 minutinhos. Temos 2 minutinhos. Pacelli, bom dia, boa tarde, na verdade, Como diz o Lacombe, bom dia, quase boa tarde. Eu queria saber a tua avaliação, não só em relação à Alemanha, mas na Europa de um modo geral, se você também acredita que o lockdown, que essas políticas histéricas de isolamento que não produzem eficácia, não há dado científico que mostre que isso reduziu
a taxa de contaminação, se isso também tem servido de alguma forma para auxiliar determinados governantes, como está acontecendo aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Eu digo o seguinte, se você pegar as intenções de voto para o partido de Merkel, que é o partido CDU daqui da Alemanha, antes da pandemia era cerca de 26%. Tá? Isso é o pior resultado da história para o partido de Merkel. Hoje em dia, se você for olhar, está chegando aos 36%. Por quê? Tradicionalmente, na mentalidade do alemão, mas talvez na mentalidade geral, é que quando você vê seu governante tomando medidas fortes, drásticas, mostrando serviço, ele acaba sendo mais popular. Então, politicamente, quem está ganhando claramente com a pandemia é Merkel. Não estou dizendo que ela é geradora da pandemia, claro que não. Mas a pandemia está gerando ganho político para o partido dela. Foi de 26 pontos percentuais para 36 nas últimas pesquisas de intenção de voto para a eleição do parlamento. E você estava falando, Silvio, que os políticos no Brasil estão pensando em 2022. Aqui é esse ano, a eleição federal é esse ano. Esse é o grande ano das eleições aqui na Alemanha. Então, muitos governos do Estado, eles terão eleições esse ano e também o governo federal, a eleição federal para o parlamento alemão. Aquela velha história das promessas de segurança e proteção. Agora, 12h50, daqui a pouco a gente fecha aqui a nossa conversa. Agora eu tenho um recado para você. 12h56, horário de Brasília, opinião no ar já chegando ao finzinho. Deixa eu me despedir do Pacelli, que nos trouxe informações da Alemanha. Pacelli, dá tempo de você, em poucos segundos, talvez 30 segundos, dar uma amarrada aí no assunto que a gente teve hoje? Então, é a questão do lockdown, principalmente, né? Que a questão do lockdown está se provando um verdadeiro fracasso aqui na Alemanha, né? Não em termos da quantidade de infecções, isso está tendo a tendência de baixa, mas da quantidade de mortes. Você começa a ter um levante da população contra isso, né? Você, inclusive, dos juristas aqui na Alemanha, um ex-presidente do Supremo, que seria o Supremo Tribunal Federal daqui da Alemanha, ele mesmo se mostra preocupado com essa questão de que o Executivo está tomando medidas incontestes do Legislativo, né, ou do próprio Judiciário, então o Executivo está tomando conta de absolutamente tudo aqui. A gente tem a informação aí que eu acho muito relevante de que a gente vai ter eleições aqui na Alemanha em setembro, né, final de setembro desse ano agora, e várias outras eleições estaduais, e aparentemente quem está ganhando com isso é o partido de Angela Merkel. Pacelli, muitíssimo obrigado pela sua participação. Sigam o Pacelli, @AgendaBerlim no Instagram. Até a próxima. Uma frase para cada um. Dá tempo. A Angela Merkel, obviamente, só está ganhando porque ela está sendo bem sucedida no combate à pandemia. Os eleitores estão reconhecendo isso. É por isso que ela tem aumento de popularidade. E ela toma essas decisões em conjunto com todos os governos estaduais. E o aumento no número de mortes ele acontece de 4 a 6 semanas depois. Daqui a pouco ele vai ser visto. Uma frase. Você achar que vai chegar a resultado diferente repetindo os mesmos erros? Luiz Arthur.